Glória a Deus. Acha na tua Bíblia aí o livro de Abacuque. Acha na tua Bíblia. Se ficar um pouco difícil, vai lá no sumário e vê lá qual é onde está o número da página. Mas eu quero ler Abacuque capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 3. Glória a Deus. Abacuque, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo 2 apenas. Quem achou, diga amém. Então vamos ler versículo 2 apenas. Diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, fazei-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu vou ler novamente essa tradução aqui, tá bom? Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Glória a Deus. Espírito Santo, fala conosco essa noite. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Pode sentar em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração essa noite. Que Deus ele possa avivar essa palavra no teu coração, assim como avivou no meu. Estávamos ali ontem participando de um acampamento, e o tema do acampamento era avivamento. E eu estava mastigando, ruminando sobre esse tema, avivamento. E um dos versos da Bíblia que fala sobre avivamento é um profeta chamado Abacuque. Na minha tradução não veio a palavra aviva, mas algumas traduções aí do versículo 2, eu tenho quase que certeza que veio a frase aviva a tua obra no meio dos anos. Tem alguma tradução da Bíblia aí com essa linguagem? Tem ali, uma, duas. Aviva a tua obra no meio dos anos. Nós estamos aqui diante de uma oração do Abacuque. Uma oração. E a oração que ele está fazendo é para que o Senhor ele possa avivar a obra dele no meio dos anos. Em outras palavras, nas gerações futuras, o Abacuque está orando para que Deus ele venha avivar. Alguém pode perguntar essa noite, pastor, não sei o que seria a palavra avivar. Avivar na Bíblia nada mais é do que trazer a vida, restaurar a vida, ou então restaurar a vida daquele que um dia esteve morto. Em outras palavras, é ressurreição, trazer do mundo dos mortos aquele que estava morto e agora ele ter vida, tá bom? Eu entendo uma coisa, todo crente ele precisa ser avivado. Todo crente ele precisa dia após dia ter o avivamento do Senhor. O avivamento seria, algumas pessoas aqui podem lembrar, por exemplo,
de quando você entregou a tua vida a Jesus. Nós temos casos, isso aqui é bem normal, de quando alguém entrega a vida para Jesus, no início da caminhada cristã, a pessoa ora bastante, a pessoa busca a presença de Deus bastante, a pessoa lê a palavra bastante, a pessoa é uma pessoa intensa para com Deus, intensa. Nós até damos o nome do primeiro amor. Alguém aceitou Jesus e essa pessoa agora passa pelo primeiro amor do Senhor Deus. É um momento onde você quer buscar a presença de Deus com muita intensidade, que tudo que se relaciona a Deus você quer, que aonde fala de Deus você quer estar presente. Eu sei que muitas pessoas aqui passaram por isso, mas algumas pessoas ensinando erradamente sobre o primeiro amor, eles falam e pensam que o primeiro amor ele tem que ser apenas uma passagem na vida do homem e da mulher. Em outras palavras, algumas pessoas pregam e até falam que o tempo de ter intensidade para com Deus é só no início da caminhada cristã. É só lá quando você entregou tua vida para Jesus e começou a caminhar. Pastor, é verdade? Não, é mentira. É mentira. Aí tu se pergunta, mas se é mentira, por que comigo, pastor, aconteceu dessa forma? Pelo menos eu, quando entreguei minha vida para Jesus, eu orava mais do que eu oro antes. Eu buscava Deus mais do que eu buscava antes. Comigo aconteceu isso, pastor, e eu conheço algumas pessoas que também aconteceram isso. Então, qual é a resposta para mim, pastor? Sabe qual é a resposta? A resposta é que o primeiro amor, ele diminuiu pelo Senhor. Ele não acabou, ele apenas diminuiu. Seria igual dentro de um casamento. Algumas pessoas às vezes pedem divórcio do seu cônjuge, dizendo que acabou o amor. Mas nós entendemos que o amor ele não se acaba. É impossível acabar com o amor. Mas pode-se diminuir ele. Eu posso amar menos uma pessoa hoje do que eu amava antes. Pastor, é possível isso? É possível. E com Deus, às vezes acontece a mesma coisa. O amor para com Deus, ele diminui. Pastor, mas isso é normal? É uma coisa assim, pastor, que nós devemos aceitar? Aí que eu quero chegar ao ponto da pregação. E eu quero fazer você entender essa noite, no nome de Jesus, que não tem nada de normal o amor para com Deus diminuir. Não tem nada de bom pastor, com todo mundo acontece isso, então é algo que tem que se relevar. Não é algo que tem que se relevar. Nós temos que entender uma coisa para com Deus, para com Deus. O caminho que eu decidi seguir para com Deus é um caminho que olha para frente. Em outras palavras, é um caminho que eu vou subindo até os céus. Se tu não sabe, o céu a Bíblia fala que é nas regiões celestiais, é para o alto. Então a minha caminhada cristã e o meu amor para com Deus, ele tem que ser um amor que sempre vai subindo degraus. Em outras palavras, sempre vai aumentando. É claro que no decorrer do relacionamento, uma coisa que você começa a ter na tua vida se chama maturidade. Por exemplo, se eu pegar o exemplo de casamento, eu pego o meu exemplo do meu casamento com a minha esposa. Sabe o que eu posso dizer hoje? Que eu amo a minha esposa hoje mais do que eu amava ela no início do relacionamento. Como isso, pastor? Como que o Senhor fez essa proeza? Sabe como? No decorrer do nosso casamento, eu fui adquirindo maturidade. Em outras palavras, eu fui colocando a minha cabeça no lugar, e eu fui agora olhando para minha esposa, e vendo os defeitos, vendo as qualidades,
aceitando as qualidades, mas também aceitando os defeitos. E os defeitos, eles não se tornam a causa, quando eu sou maduro o suficiente para entender isso. Os defeitos não se tornam a causa do meu amor se acabar pela minha esposa. Em outras palavras, eu cheguei a um nível, no meu casamento, que o meu amor pela minha esposa é um amor, por mais que ela tenha 1 milhão de defeitos, eu decidi amá-la. Eu decidi estar do lado dela. Os defeitos vão fazer o senhor separar, pastor? Não. Por quê? Porque eu adquiri maturidade. Eu quero que você entenda uma coisa sobre Deus. Uma coisa que muito crente hoje está errando, está perdendo, sabe o que é? Tem deixado o seu sentimento para com o Senhor diminuir. E eu até mesmo sei que na vida de algumas pessoas até acabou. Até acabou. A palavra avivar significa trazer de novo a vida. E eu quero que essa noite nós possamos aqui pensar e raciocinar em algo muito sério na Bíblia. Pastor, o que seria algo sério na Bíblia? Seria sobre a frieza espiritual que muitas das vezes atinge a vida de crentes. A frieza ou a mornidão espiritual que atinge a vida de certas pessoas dentro da igreja. Uma coisa que eu descobri um tempo na minha vida, sabe o que é? É que ninguém desvia de um dia para a noite. Tu sabia que não existe a possibilidade de alguém sair de um culto de domingo, aonde ele adorou a Deus, falou em línguas estranhas, exaltou o nome do Senhor Jesus, e na segunda-feira ele amanhecer e acordar desviado? É impossível isso. Aí você pode falar assim, mas pastor, eu já conheci alguém que ele saiu da igreja e logo após ele desviou, pastor. Foi para o culto, depois do culto ele desviou. Mas quem disse que foi naquele momento que ele desviou? Nós entendemos que uma pessoa que ela sai da presença de Deus, ela se ausenta de perto de Deus, ou na nossa linguajar que tem por aí, ela se desvia da igreja, não foi de uma hora para outra, mas ela veio caindo, ela veio cedendo às tentações, ela veio diminuindo o amor dela para com o Senhor, ela veio diminuindo o trabalho dela para com o Senhor. Chega um momento, a pessoa acordou desviada. E eu não sei se você sabe, mas o único povo na face da terra que pode dizer assim, eu tenho vida dentro de mim, sabe quem é? Alguém pode pensar assim, pastor, as grávidas podem falar que tem vida dentro de si, porque elas têm uma vida, né, pastor? Mas existe algo muito mais superior ao ser humano. As únicas pessoas que podem dizer assim, eu tenho vida dentro de mim, é o povo que um dia entregou a sua vida a Jesus. Todo aquele que entregou a vida para Jesus, ele pode dizer que ele tem vida. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele é vida. Jesus, ele é vida. Ele mesmo declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Então, se o povo que tem Jesus tem vida, e o povo que não tem Jesus, pastor, o que eles têm? O oposto. Morte. Tu sabia que todo aquele que está distante de Deus, essa pessoa espiritualmente ela está morta? Uma pessoa que se distancia do Senhor, espiritualmente ela está morta. Para você entender por que uma pessoa chega a morrer espiritualmente, eu quero que você entenda isso. Se eu me afasto de Deus, quanto mais eu me afasto do Senhor, mais eu vou morrendo e perecendo. Aqueles que estão bem distantes de Deus, eles estão mortos espiritual. Aí alguém pode se perguntar, pastor, como que alguém dentro da igreja desvia ou vai um dia morrer espiritualmente? Sabe como? Essa pessoa decidiu
através de um passo hoje, 2 passos amanhã, 3 passos depois de amanhã, sair de perto de Deus. Quando uma pessoa decide ir se afastando de Deus, quando eu falo ir se afastando de Deus, eu estou dizendo que a pessoa não deu um salto de 10 metros de uma hora para outra, não. A pessoa começou dando pequenos passos para longe de Deus. A pessoa começou dando alguns centímetros. E quando você se afasta um dia 1 metro, se afasta outro dia mais 1 metro, vai chegar um dia que você vai estar quilômetros e quilômetros de distâncias do teu Deus. E eu quero que você entenda uma coisa essa noite. Todo aquele que decide se afastar de Deus, espiritualmente essa pessoa está morta. Espiritualmente essa pessoa, ela morreu. E é claro que eu entendo que a culpa não é de Deus. Quando alguém esfria na fé, não é culpa do fogo, é culpa da brasa que decidiu sair de perto do fogo. A culpa é da brasa. O fogo sempre vai estar ali queimando. Agora, uma vez ou outra, a brasa, ela decide sair de perto ali do braseiro. E uma brasa, longe do braseiro, ela vai se apagar, essa é a verdade. Eu lembro que um certo dia eu ouvi uma história. Um certo pastor decidiu visitar um irmão, que há bastante tempo ele não ia na igreja. E o pastor bateu lá na porta do irmão. Quando o irmão olhou, falou: vixe, o pastor, meu Deus do céu, lá vem um pastor, com aquelas conversas de novo. Eu sei que já tem quase 1 mês que eu não vou na igreja. Mas o rapaz decidiu atender o pastor. E agora o pastor batendo na porta, o rapaz foi lá, abriu a porta. Ô pastor, paz do Senhor, pastor, paz do Senhor. Entra aí, pastor, entra, vamos aí, pode entrar, pastor, vamos conversar um pouco. E essa história fala que aquele rapaz, ele morava naquelas casas, você que já assistiu o filme entende, aquelas casas que tinham lareira, onde as pessoas colocavam gravetos de madeira para pegar fogo. E o rapaz levou o pastor para a sala, onde tinha lá uma lareira com madeiras pegando fogo, e o pastor senta de um lado, o irmão senta do outro. E o irmão agora esperando o pastor dar aquele sermão, puxão de orelha nele. E o pastor entrou, não falou nada, sentou naquele sofá. O irmão ficou esperando o pastor dar o sermão, puxar a orelha. Mas quando de repente o pastor ele pegou um pedaço de pau, e ele foi até a lareira, e ele pegou um pedaço de carvão. Ele tirou um carvão do meio das outras brasas. E ele trouxe aquele carvão para longe. E agora aquele pastor ficou observando, e aquele irmão também observando aquela cena. E aquela brasa, que é aquele carvão que o pastor tirou do meio dos outros, quando ele saiu, estava pegando fogo. Mas foi questão de minutos. E o brilho daquele carvão começou a diminuir. Começou a diminuir. Chegou um momento que aquele carvão se apagou por completo. Acabou-se o brilho daquele carvão. Aí o pastor, muito sabiamente, mas sem falar nada, pegou com um pauzinho novamente e levou agora aquele pedaço de carvão de novo para o braseiro. Quando aquele carvão, ele chegou novamente no braseiro, sabe o que aconteceu? Ele pegou fogo novamente. Nesse momento o rapaz já entendeu o que o pastor estava querendo dizer. E o pastor, ele já começou a chorar. Ô pastor, já entendi, o senhor está dizendo que se eu ficar longe do braseiro, eu vou morrer, né, pastor? Só existe uma forma de você voltar a ter vida.
você voltando novamente para perto do braseiro. E nós entendemos isso. Quanto mais distante de Deus, quanto mais distante dos irmãos, quanto mais distante da igreja, você vai morrer espiritualmente. Graças a Deus que existe avivamento. Graças a Deus que o Espírito de Deus, ele sopra, trazendo vida sobre aquele que está morto. Eu lembro de uma passagem da Bíblia. Essa passagem ela fala justamente sobre essa morte espiritual. Ezequiel 37. Ezequiel 37 fala da visão que o profeta teve de um vale cheio de ossos secos. Em outras palavras, um cemitério. O profeta Ezequiel, Deus deu uma visão para ele de um lugar onde existia muitos e muitos ossos. E quando ele viu aquela visão, ele ficou perturbado. O que Deus ele me trouxe até esse lugar? Um lugar de morte. Um lugar onde tem ossos. A Bíblia chega a falar que eram ossos sequíssimos. Em outras palavras, tinha tempo que as pessoas tinham morrido, estavam, os seus ossos lá jogados. Mas em dado momento a Bíblia fala que Deus olha para o profeta e fala assim: podem esses ossos reviver? Olha a pergunta que Deus faz. Podem esses ossos reviver? A Bíblia fala que o profeta Ezequiel olha e fala assim: Deus, só tu sabes, ó Deus. Só tu sabes. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: aos olhos humanos é quase impossível esses ossos voltarem a ter vida, mas sabendo do poder do Deus a qual eu sirvo, sabendo do poder do Deus de Israel, eu sei que tudo pode acontecer, Senhor. E a Bíblia fala que em dado momento Deus olhou para ele e falou assim: então faz uma coisa, põe-te em pé, e agora profetiza sobre esses ossos. Profetiza que esses ossos voltem a ter carne, voltem a ter tendões, voltem a corrente sanguínea voltar a funcionar. Profetiza, Ezequiel, quero que você abra a boca e profetiza sobre aquilo que está morto. Nós entendemos que quando Deus ele manda fazer alguma coisa, nós devemos sim obedecer. A Bíblia fala que Ezequiel põe-se em pé e agora começa a profetizar. Quando ele profetiza, o vento do Espírito sopra sobre aquele vale. E a Bíblia fala agora que se levanta de um vale de ossos secos um grande exército vivo. Pastor, o que é isso? Isso é avivamento. Avivamento é voltar a ter vida aquilo que estava morto. Eu quero que você entenda uma coisa essa noite no nome de Jesus. Eu comecei dizendo para você, quebrando o tabu, que não é normal alguém começar a caminhada cristã orando muito, buscando muito, lendo a palavra muito, e no decorrer da caminhada diminuir. Não, isso não é normal não. Não é normal. Eu tenho uma das frases que eu falo constantemente nas minhas pregações, e essa frase ela é dentro de mim, está no meu coração. Eu falo assim: olha, não importa a forma que você começou a tua caminhada cristã, o que importa é a forma que você vai terminar ela. E eu entendo que eu tenho que terminar minha caminhada cristã com o meu amor aumentando pelo Senhor. Eu não posso começar a caminhada cristã e lá no final o meu amor pelo Senhor está menos do que quando eu comecei. Não dá não, não dá. Porque vou ser bem sincero contigo aqui essa noite, ser bem sincero. Até na forma aí que o mundo vai, do jeito que o mundo está, eu não vou te prometer mar de rosas para a tua vida crente desse mundo, não. Do jeito que o mundo vai, nós só vemos as coisas se afunilando. E eu entendo uma coisa, que quando vai se afunilando e a porta vai se estreitando, só aqueles que são fiéis,
são aqueles que perseveram até o fim e glorificam o nome do Senhor Jesus. E se eu te perguntar se o final ele for mais dificultoso do que o teu início, tu concluiria ele? Porque quando tu olha na Bíblia, tu percebe uns personagens da Bíblia que o final da vida deles, meu irmão, se o amor deles fosse o mesmo, meu irmão, eles tinham ido para o inferno. Eu posso pegar um personagem que você conhece, o Pedro. Começou falando que amava a Deus, falando palavras. No momento que o bicho pegou, abandonou o Senhor. Depois que abandonou o Senhor, ficou com remorso. Glória a Deus que Deus entrou com intervenção na vida de Pedro e restaurou ele novamente. Mas se você for pegar o final da trajetória de Pedro, se o amor dele não tivesse aumentado pelo Senhor, porque o Pedro foi o que negou Jesus. E ele negou, sabe como? Com uma velhinha, uma senhorinha chegando lá e falando assim: tu é discípulo do Jesus, né? Porque tu se parece com ele. Ele deu um pulo lá e falou: negativo. Quem disse que eu sou? Sou não. Aí chega outra lá e fala: não, tu se parece com ele. Um evangelista chegou a dizer que quando essa mulher olhou para Pedro e perguntou e falou assim: tu se parece porque tu se veste e fala igual ele, tu é discípulo dele. Um evangelista fala que Pedro espraguejou Jesus. Espraguejou. Tu acha que o amor dele estava top das galáxias? Não. Mas se você for estudar a história do final da vida de Pedro, algumas pessoas aqui não sabem, está na história, não está na Bíblia. Mas a história fala que o último dia de vida de Pedro, sabe como é que foi? Sabe como é que foi? O imperador romano, perseguindo a igreja, mandou matar Pedro. Por quê? Porque era da parte dos cristãos que estavam perturbando a cidade. Diz a história que no dia que os seus algozes chegaram para matar Pedro, os seus algozes olharam para ele e falaram assim: tu é Pedro, né? Vamos te dar uma morte semelhante ao do teu Cristo, até mesmo porque tu não nega ele, então tu vai morrer igual ele, crucificado. A história diz que Pedro olha para os seus algozes e diz: ei, deixa eu fazer o último pedido para vocês. Você já sabe que eu não vou negar Cristo, mas deixa eu dizer uma coisa: eu não sou digno de morrer igual o meu Cristo morreu. Vocês vão me matar crucificado? Vou. Mas faz uma coisa diferente comigo. Me crucifica de cabeça para baixo. Cabeça para baixo. Me mata. Mas eu não sou digno de morrer igual ele morreu. Sabe o que tu pode entender aí? Tu acha que o amor dele diminuiu no decorrer do seu ministério para com o Senhor? O amor que começou de uma forma amena, no decorrer do ministério de Pedro, esse amor foi aumentando. E só o que fez ele entregar a própria vida dele pelo Senhor foi que o amor dele lá no final estava muito grande pelo Senhor. Então é correr risco à toa se eu falar assim para você: não, é normal você começar bem, depois esfriar na fé. Que normal! Eu quero que você entenda em nome do Senhor Jesus que você tem que crescer mais do que aquilo que a estatura que você era antes. Tente ter esse avivamento no teu coração. Se você orava algumas horas durante o dia e hoje tu não ora mais, volte e faça isso de uma forma dobrada. A Bíblia não seria mentirosa quando ela fala que a glória, a unção da segunda casa, ela é maior do que a primeira. Ela não é mentirosa. Quando alguém se propõe a receber avivamento da parte de Deus, a voltar a ter vida, você pode ser dobrado aquilo que você era antes. Mas você não pode se contentar com a vida que você está vivendo. E achar normal diminuir. Todos aqueles que hoje estão desviados acharam normal diminuir a sua vida cristã e hoje estão bem distantes do Senhor.
Alguns não estão nem com o Senhor no céu. Eu quero que nessa noite você entenda no nome do Senhor Jesus. Quem pode produzir avivamento na nossa vida é apenas Deus. Como, pastor? Se aproximando mais dele, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Existe uma visão muito poderosa também no livro de Ezequiel, aonde o Ezequiel ele ouve uma voz. E essa voz fala para Ezequiel assim: Ezequiel, você está vendo o rio na tua frente, Ezequiel? Sabe o que eu quero que tu faça agora? Entra nesse rio, Ezequiel. E a Bíblia fala que o Ezequiel, ele começa agora a entrar. E ele anda 500 metros e ele para. E quando ele para, ele percebe que as águas estão batendo na canela dele. E para ele, poderia parecer que aquilo era o suficiente, as águas baterem na canela. Mas a Bíblia fala que uma voz ecoa e fala: ei, anda mais 500 metros. Aí ele começa a percorrer mais 500 metros. E de repente ele para. E ele percebe que as águas estão batendo no joelho dele. E de repente ele ouve uma voz: ei, anda mais 500 metros. E agora ele anda mais 500 metros. Rio adentro. De repente as águas estão batendo no lombo. E ele pode pensar que ali tá bom agora. Ele entrou nos rios, obedeceu a voz de Deus. Todas as vezes que Deus mandou ele ir mais, ele foi. Mas só tá nos ombros. Agora, se for mais, ele se afoga. Ele pode pensar: aqui é o lugar certo. Aqui é o lugar da vontade de Deus na minha vida. Mas nem todo lugar que nós achamos que é certo é a vontade de Deus na nossa vida. Uma coisa que eu entendi um dia desses da minha vida, e eu estava estudando sobre prosperidade. Eu entendi que o crente ele não deve correr atrás da prosperidade. O único lugar que nós devemos correr, sabe para onde? É para o centro da vontade de Deus. Se eu correr para o centro da vontade de Deus, as prosperidades e as bênçãos de Deus, ela alcança a minha vida. O Ezequiel estava com água batendo nos seus ombros. Mas sabe o que aconteceu? Ele ouviu a voz novamente. E sabe o que a voz disse para ele? Ezequiel, anda mais 500 metros. Já estava no ombro, meu irmão. Pela lógica humana, se ele desse mais um passo, ele já ia se afogar. Mas a Bíblia fala que ele obedeceu. E agora ele anda. E ele vai agora aonde as águas são mais fundas, são mais profundas. Aí, pastor, o que dá para se entender sobre isso? Por que Deus, ele manda nós mergulharmos aonde as águas são mais profundas, são mais fundas? Eu quero que você entenda algo essa noite no nome de Jesus. Sabe onde que é o lugar, o centro da vontade de Deus para a tua vida? É aonde as águas são mais fundas. É onde você não tem mais liberdade, poder de escolha, que você não se controla. Alguém que está onde as águas são mais fundas não se controla. Se a onda bater para cá, ele vai. Se a onda bater para lá, ele vai. Outras palavras falando assim: olha, aonde Deus ele me levar, eu vou. Eu decido estar, mergulhar na superfície. Porque lá na superfície, quero que você entenda, é lugar de bênção e de milagre da parte de Deus. Tu lembra quando Jesus, no início da caminhada de Pedro, quando Pedro se tornou discípulo de Jesus, Pedro estava pescando. Jesus pede o barco de Pedro para ser um púlpito. Ser um púlpito. Jesus sobe no barco de Pedro e começa a pregar para a multidão que estava na praia. Terminou a pregação. A Bíblia fala que Jesus olha para Pedro, para o seu irmão e João, e fala assim: agora vocês vão aonde as águas são mais profundas. E lá onde as águas são mais profundas, é lá nesse lugar que vocês vão lançar as redes.
O Pedro obedeceu. Foi para o lugar onde as águas eram mais profundas. Quando lançou-se a rede, o que aconteceu? A rede se encheu de peixe. Eis a resposta, porque muitas pessoas, elas não têm bênção e milagre da parte de Deus para contar, sabe por quê? Porque elas estão vivendo na superfície. O único lugar da bênção e do milagre de Deus é lá onde as águas são mais profundas. É lá que é o centro da vontade de Deus. Lá é lugar de proteção. Pastor, onde as águas são mais fundas é lugar de proteção? É. Eu lembro de uma reportagem que eu vi do último tsunami que aconteceu na Indonésia. Um tsunami que matou quase 500 mil pessoas. Devastou cidades na Indonésia. E passava a reportagem de um mergulhador. No momento que o tsunami veio sobre a praia, sobre aquela cidade, e matou milhares de pessoas, tinha uma pessoa que estava no centro do tsunami, mas ele não morreu. Ele nem percebeu que tinha acontecido um tsunami. Depois, quando ele voltou à superfície, que ele olhou tudo e viu tudo destruído. Mas sabe onde é que ele estava? Ele estava no fundo do mar. Um mergulhador. O tsunami passou, matou milhares de pessoas, devastou cidades inteiras. E aquela pessoa que estava no fundo do mar estava protegida. Quando voltou, só viu a cena. Pastor, o que nós podemos entender com isso? Ei, quando Deus manda nós mergulharmos nos rios dele, é porque Ele quer nos dar proteção. É porque Ele quer nos dar provisão. É porque Ele quer abençoar a nossa vida. Uma coisa que eu quero te dizer essa noite, eu não vi, nunca ouvi alguém que disse assim: eu me arrependo de ter tido uma vida de muita busca para com o Senhor. Eu nunca ouvi ninguém se arrepender de ter tido uma vida de muita busca. Já ouvi pessoas falando que tem saudades. Já ouvi pessoas contando histórias de quando buscava muito a Deus. Lágrimas caem dos seus olhos e sente saudade daquele tempo. Mas ainda não vi alguém dizer assim: cara, eu me arrependo das noites que eu passava sem dormir, buscando a presença. Não existe. Todos aqueles que um dia tiveram e decidiram ter uma vida de intensidade com Deus, eles só ganharam. Ninguém perde em investir tempo com Deus. Não existe cara que falar assim: ah, eu estou perdendo tempo, gastando tempo aqui em oração ou então em palavra. Não existe. Quando você decide tirar tempo para Deus, você está fazendo um investimento na tua vida. Um investimento. Ou se nós entendêssemos essa noite, que a nossa intensidade para com o Senhor, ela tem que aumentar. E quando essa intensidade aumentar, aí sim, nós vamos ser crentes avivados. Uma coisa que eu quero que você entenda: Deus quer crentes, Deus quer uma igreja avivada no seu interior. Você tem que ser avivado, você tem que ter vida. E não existe outra forma de ter avivamento pessoal. Porque não sei se você sabe, mas nós esperamos um avivamento universal. Pela Bíblia Sagrada, pelas profecias, nós entendemos que nos últimos dias, assim como Joel disse, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Sabe quais são os últimos dias? É os que nós vivemos hoje. Nós temos profetas de Deus, que um dia Deus usou suas bocas para profetizarem que o Brasil seria aqueles onde iniciaria o grande avivamento das nações, que desse lugar Deus enviaria pessoas para incendiar países e nações. Nós temos profecias que Deus ele vai cumprir algo no nosso meio muito poderoso. Não vou aqui me estender e falar sobre avivamento, mas se você estuda a história dos avivamentos, aonde Deus ele fez mover salvação, algo poderoso,
Você percebe que é muito bom isso. Nós esperamos um avivamento universal. Mas eu quero que você entenda que aqueles que usufruirão do avivamento, posso sim dizer do avivamento de Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito, assim diz o Senhor. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Esse é o avivamento de Joel. Mas só participará desse avivamento universal aqueles que já têm um avivamento pessoal. Tu sabia que eu não dependo desse irmão que está do meu lado para mim ter um avivamento pessoal com Deus? Se depender seria muito ruim. Mas nós não dependemos de ninguém para ter um avivamento pessoal. Se nós cumprirmos aquilo que Jesus ele nos instruiu a respeito de oração, dizendo assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus em secreto, e o Deus que te ouve em secreto, Ele te recompensará. Se nós só ouvíssemos esse conselho do Senhor de ir para o quarto, fechar a porta e tirar tempos e tempos em oração, nós já estaríamos caminhando rumo a um avivamento pessoal. Mas eu quero te motivar aqui essa noite no nome de Jesus. Procure você. Pastor, eu já tive muito mais experiências com Deus do que hoje. Eu já tive muito mais intensidade com Deus do que hoje. Ei, você precisa de um avivamento. E se esse avivamento vir sobre a tua vida, aquilo que você viveu antes será pouco daquilo que Deus vai fazer e você vai viver a partir de hoje na presença de Deus. Eu quero que crentes dessa igreja não viva de lembrar o passado e falar como foi bom naquela época. Foi bom? Foi. Glória a Deus. Mas eu quero que você entenda que você pode viver coisas melhores, superiores e mais sobrenatural daquilo que você viveu antes. Aquilo ali só foi uma fagulha. O que Deus preparou e reservou para você viver ainda é muito maior. É por isso que eu quero que essa igreja, em nome de Jesus, busque, porque avivamento tem que ser buscado. Busque avivamento pessoal. Quando cada um entender que tem que se buscar avivamento pessoal, quando a Mariana entender que no quarto dela, ela vai buscar avivamento pessoal. Quando o Joãozinho entender que ele lá no quarto dele vai buscar avivamento pessoal. Quando a Maria entender que lá no quarto, na casa dela, ela vai buscar um avivamento pessoal, que ela vai começar a orar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais a presença de Deus. Aí sabe o que vai acontecer? Quando esses que estão recebendo um avivamento pessoal, eles se juntarem, meu irmão, vai ser uma explosão. Vai ser uma explosão, porque é sedentos um se encontrando com o outro. Vou te dar uma resposta aqui que você, eu acho que num dia pode ter já pensado. Você já se perguntou por que no nosso tempo não existe mais tantos milagres como existia antes? Alguém pode ler a Bíblia e ver na Bíblia um Paulo curando os enfermos com lenço, um Pedro curando os enfermos com a sua sombra. Você olha na Bíblia, vê milagres sobrenaturais. Olha para a história da igreja, vê milagres sobrenaturais. Alguém se pergunta, mas por que, pastor, não acontece mais hoje? Se Deus é o mesmo, pastor. Sim, Deus é o mesmo. Sabe o que está acontecendo? A única coisa que faz com que Deus ele não faça mais aquilo que ele fez antes é porque a igreja de hoje é diferente da igreja de antes. Sério, pastor, sério. Porque a igreja de antes era aquela que tinha um avivamento pessoal. E quando ela se encontrava, era buf, era explosão. Eu não sei se você consegue entender, mas imagine vários avivalistas tendo um avivamento pessoal, se encontrando em um mesmo lugar,
com um desejo somente no seu coração de buscar mais a presença de Deus, não existe outra coisa que Deus não possa fazer a não ser se manifestar no meio do seu povo. Eis o motivo porque Deus fazia muitos milagres. Por quê? Porque um grupo de pessoas se reunia com o mesmo desejo. Eles já vinham de um avivamento dos seus quartos. Quando se encontravam em um lugar, meu irmão, os corações estavam sedentos e Deus se manifestava. O que falta no nosso meio hoje é falta de intensidade e desejo para com Deus. Quando não existe desejo para com Deus, Deus ele não se manifesta. Sério, pastor? Sério? Sabia disso? Uma coisa que eu quero que você entenda sobre aquilo que Deus aceita de você. Deus ele só aceita o teu tudo. Se não for o teu tudo, Deus ele descarta. Sério, pastor? Sério. Se não for o teu tudo, Deus ele descarta. Mas nós entendemos que os ventos eles estão soprando. Os ventos eles estão soprando. A Bíblia fala que o vento do Senhor ele sopra onde quer. Eu não sei se você entende, mas nós estamos para viver novamente aquilo que Deus ele já fez. O Abacuque ele disse isso: Senhor, faz de novo. Faz de novo. O Abacuque com certeza ele já tinha ouvido falar daquilo que Deus tinha feito lá no Antigo Testamento. Ele já tinha ouvido falar que Deus tinha enchido com o seu espírito 70 homens no tabernáculo de Moisés. O Abacuque com certeza já tinha ouvido falar que quando Davi vai instituir uma igreja, o seu tabernáculo, ele institui a adoração 24/7. Ele diz assim: ei, aqui nesse tabernáculo ele vai funcionar 24 horas. E 24 horas, 7 dias por semana, nós vamos ter pessoas aqui adorando a Deus. Davi fez isso, pastor? Fez. Em turno de revezamento, os levitas, os sacerdotes se revezavam, e o tabernáculo 24 horas, adoração a Deus rolando naquele lugar. O Abacuque sabia disso, e ele estava pensando: olha, o que o Senhor já fez no passado, faz de novo hoje, Deus. Deixa eu te dizer uma coisa e te motivar: ei, queira fazer parte daquilo que Deus tem para derramar no mundo. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que estão com essa fome, vão participar porque estão buscando. Sabia que tem uma igreja, está vendo, tem uma igreja nos Estados Unidos, que há 20 anos a porta dela está aberta. Eles instituíram a adoração 24/7 também. Em turno de revezamento, toda hora, existem pessoas lá adorando e exaltando ao Senhor Jesus. 20 anos, essa igreja, hoje ela está de portas abertas, lá nos Estados Unidos. Eu não sei se você já ouviu falar, mas depois pesquisa. Existe uma vigília que começou lá num país chamado Morávia, muitos anos atrás, tá bom? Essa vigília começou num dia, e ela terminou 100 anos depois que ela tinha começado. Sério, pastor? Sério? Os moravianos, está na história. 100 anos depois do início de uma vigília, eles terminaram ela. Isso é fome e sede por Deus, meu irmão. Sabe o que eu quero que nós aqui... Não é pecado você olhar para alguém que é apaixonado por Deus e dizer: cara, eu quero ser igual esse rapaz, eu quero ser igual essa moça, porque ele é apaixonado pelo Senhor. Ela é apaixonada por Deus. Não é pecado. Eu quero que você olhe para aqueles que estão queimando de amor por Deus e queira aquilo que eles estão vivendo para com Deus. Sério, pastor, sério. Se você vê uma tocha, jovem, se você vê uma tocha aqui queimando pelo Senhor, não é pecado você dizer assim: eu quero ser igual essa menina que está queimando por Deus. Sério, pastor,
Eu quero que essa noite, no nome do Senhor Jesus, nós poderíamos trazer sobre a nossa vida esse avivamento pessoal. Pastor, está disponível para mim? Está disponível para ti. Ah, pastor, mas eu sou muito ocupado. Colocou desculpas, não vai viver avivamento. Ah, pastor, mas eu trabalho, estudo. Colocou desculpa, Deus já te descarta. Eu quero essa noite aqui pessoas que possam dizer para o Senhor: Deus, eu quero sim viver coisas que eu nunca vivi para com o Senhor. Deus, eu quero usufruir daquilo que eu nunca usufruí. Deus, aquilo que eu vivi lá no passado não é nada. Eu quero viver coisas maiores. Eu quero que nós possamos orar essa noite igual o versículo que eu li aqui, que foi o versículo de Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, repita assim comigo: aviva, ó Senhor, a tua obra. Fazer diferente, diga assim: aviva, ó Senhor, a minha vida. Diga: aviva, ó Senhor, a minha vida. Então fique de pé essa noite em nome de Jesus.